Ela fez o plano de negócio, depois de fazer uma pesquisa de mercado, e descobriu, isso tem um tempo já, que os restaurantes de Belo Horizonte estavam precisando de palha italiana. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pro SA Podcast, nosso canal que traz para você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Estou aqui mais uma vez com ele, especialista em lançamentos digitais, Leonardo Alexandre. É um prazer te receber aqui, Léo. Obrigado, Álvaro. É isso aí, vamos para mais um episódio muito bom. Para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, comente aqui embaixo. Na descrição vai ter nossas redes sociais, nos manda lá uma mensagem que vai ser muito gratificante para a gente, beleza? Hoje estamos muito felizes em receber aqui no nosso estúdio uma pessoa muito especial, que eu admiro e já acompanho há algum tempo. Ele é um ex-atleta profissional de futebol e um dos fundadores do movimento Atletas de Cristo, e é formado em História. Atualmente, deputado estadual reeleito para o 7º mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que ele ingressou em 1995. Atuou como goleiro, sendo destaque no futebol brasileiro nas décadas de 70 e 80, e é ídolo do Clube Atlético Mineiro. Já atuou também na América e na Seleção Brasileira. Foi vereador em Belo Horizonte durante os anos de 93 e 94 e também secretário municipal dos esportes. Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes entre os anos de 2003 e 2004, sendo idealizador de projetos como Campos de Luz e Casas Lares. João Leite, seja bem-vindo ao Pro SA Podcast, é um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, o prazer é meu. Quero agradecer muito o convite, né, para a gente falar sobre algo que é tão fundamental, né, tão fundamental para o Brasil, né? O mundo já descobriu e o Brasil está começando a descobrir com iniciativas como essa que vocês estão tomando, né, para informar cada vez mais as pessoas. Eu estou à disposição. Muito obrigado, João. Show demais, João. João, é muito difícil alguém não te conhecer, mas assim, para quem não te conhece, conta pra gente, né, de uma forma geral, sua trajetória, onde os seus projetos de hoje, o que te motivou a entrar na política e permanecer na política, né? Uhum. Muito bem. Bom, eu nasci numa região de Belo Horizonte pobre, na Vila Oeste, filho de policial. Somos 5 irmãos, mas uma infância assim espetacular, porque na Vila Oeste a gente tinha espaço para tudo. Tínhamos um rio, tínhamos vários campos de futebol para jogarmos, tínhamos um time histórico da Vila Oeste, que é desde 1936, o Alvorada da Vila Oeste, e minha família toda jogava nesse time. E havia uma rivalidade muito grande contra o time da Vila, que era o Reunidos. Nesse tempo, nós tínhamos as categorias no Alvorada de mirim, petis, infantil, juvenil, segundo quadro e primeiro quadro. Com 14 anos eu joguei no primeiro quadro do Alvorada da Vila Oeste. Já como goleiro? Como goleiro, 14 anos. Eu fui goleiro do time principal, que era o primeiro quadro, né? Na Várzea chamava primeiro quadro. E muito jovem ainda fui jogar no Atlético. Passei no teste no Atlético e fui jogar no Atlético numa época em que havia um planejamento. O Atlético tinha um planejamento, um projeto, com o Tele Santana, treinador do time principal do Atlético, e o Barbatana, que foi ex-jogador do Atlético, na base do Atlético. E era uma escola. Recentemente eu fui chamado no Tribunal do Trabalho de Minas Gerais para falar sobre a base dos clubes. Tem um entendimento de que menino de 12, 13 anos, 14 anos, eles não podem trabalhar. E que o futebol, a base do esporte seria um trabalho. E eles me levaram lá para falar sobre isso. Então eu comecei a falar para eles algumas experiências que eu tive na base do Atlético. Com 16 anos, eu fui para a Taça São Paulo de Júnior. E nós fomos de ônibus, no ônibus do Atlético. E eu lembro que parou num restaurante na estrada para a gente ir ao banheiro, né, os jogadores, a delegação toda.
E eu desço do ônibus e, claro, né, desci boleirão, né? O que é o boleirão, né? Coloquei o agasalho do Atlético, Clube Atlético Mineiro, botei meu short bem apertado, meu tamanco e desci do ônibus. Tava o Barbatana esperando todos descerem. Quando ele olhou para mim e falou assim, o que é isso? Eu falei, o que, chefe? Cadê seu uniforme? Não, eu estou bem assim. Você não está bem assim. Volta, coloca o uniforme completo do clube. Você não está no Alvorada da Vila Oeste, você está no Clube Atlético Mineiro. Voltei e coloquei. Lembro dos treinos da gente, né? O Barbatana era um ensinador, né? Um professor impressionante. Eu lembro que os jogadores atacantes, né, entravam na minha área com a bola e a defesa marcava aqueles jogadores e ele então saía da área com a bola. Aí o Barbatana pitava. Aí o jogador, o que foi? Falta sua. Falta minha? É. Meu filho, dentro da área você serve para mim. Fora da área você não é nada. Você já estava dentro da área, você saiu da área. Pode ser pênalti, você pode dar um drible e fazer o gol. Então vai para a área e fica na área, meu filho. Então, quer dizer, o Tele Santana, por exemplo, toda semana a gente treinava contra o time principal do Atlético. Ele pegou o Reinaldo com 16 anos, pegou o Heleno, Marcelo Oliveira, Cerezo. Foi dessa maneira. Então, o ambiente de um clube de futebol como o Atlético, eu estou falando de 1973, imagine. É uma escola. O esporte é uma educação não formal. Você aprende a fazer conta. Tá 1-0 para nós. Só falta 2. Você aprende as regras do futebol. Você aprende a trabalhar em equipe, né? O que o esporte também ensina? Você tem que preparar, você tem que treinar, você tem que estar focado naquilo ali. Eu fico vendo meu filho, né? Ele faz uma preparação que é assim, absurda, não é? Eu me preparei muito, eu treinava muito, muito mesmo. Mas eu vejo hoje mais qualidade na formação por causa da formação, especialmente onde ele está, né? Portugal investiu no esporte e no futebol. Portugal tem uma universidade do futebol no Porto. O reitor, Dr. Júlio Garganta, eu já o trouxe aqui na Assembleia Legislativa. Foi impressionante o que ele falou. E ele fez uma crítica muito pertinente e dura ao futebol brasileiro. Os treinadores brasileiros não têm paciência com os jovens atletas. Verdade. Acham que todos vão estourar com 16 anos como o Reinaldo, com 16 como o Pelé, e ele estava explicando como é que é a sistemática do atleta. Às vezes o auge físico do atleta vai ser com 21. Aos 30. Tem atleta que aos 30 ele vai estar no auge. Ele fez essa crítica. E nós estamos vendo hoje os treinadores portugueses formados por Júlio Garganta, dominando. Meu filho fala, o treinador português tem paixão pelo jogo. Ele o tempo todo está pensando o jogo. E com outra característica que o esporte tem hoje, né, gente? É uma indústria. Exato. Uma indústria que gera muito emprego e muito dinheiro também. Exato. Eu fui, então, juvenil do Atlético, joguei 684 jogos pelo clube. Até hoje é o que mais vestiu a camisa, né? Então, joguei muito tempo, joguei na seleção brasileira, na época que o time do Atlético tinha 6 jogadores na seleção brasileira. Na eliminatória, eu fraturei o dedo num treinamento na Colômbia. E aí fiquei fora das eliminatórias e da Copa do Mundo de 82. Quem sabe se você tivesse lá, a gente tinha levado na Copa do Mundo, hein, João? Uma das melhores seleções. Né? Sensacional aquela seleção, né? E aí eu, com passe livre, joguei no Vitória de Guimarães de Portugal. Vim para o Brasil, joguei no Guarani de Campinas, pouco tempo, no América Mineiro, 1 ano e pouco, e voltei para o Atlético e encerrei minha carreira no Atlético. Encerrando a carreira no Atlético, quase no encerramento, veio o convite para eu ser candidato a vereador em Belo Horizonte. Eu não queria de jeito nenhum, porque eu não queria. Minha mulher achava que eu tinha que ser, meu pastor falava que eu tinha que ser, que eu tinha uma contribuição para dar, Exato. Então, por causa da formação. E a pressão que mais me fez decidir ser candidato foi do Heleno, que jogava comigo. O Heleno chegou um dia e falou assim, você tem que ser candidato. Eu falei assim, não vou, Heleno. Me explica por quê, João.
tem muita corrupção, eu não quero entrar nisso não. Aí ele vira para mim assim, João, quantas vezes nós vimos jogador fingir que está machucado para não viajar 400 quilômetros? Aí eu vi muitas vezes, né? Chamado chinelinho, né? Ah, senti e não viajava mesmo, né? Quantas vezes você fingiu? Aí fiquei bravo com ele. Você sabe que eu nunca fingi, nunca fiz isso? Quantas vezes você viu o jogador dopar? Infelizmente, eu vi muitas vezes. Quantas vezes você se dopou, João? Você sabe que eu nunca me dopei. Pois é, João, vai ser assim. Quando você chegar, né, no parlamento municipal, você pode ver coisas erradas, mas você não vai fazer. Aquilo foi definitivo. Um coach ali, perguntas certas para te fazer refletir. E você mesmo tomar essa decisão. Eu decidi, que as coisas assim, de Deus mesmo, né? Na quarta-feira nós fomos campeões da Comebol e no domingo era a eleição. Então, eu fui o 5º mais votado para vereador em Belo Horizonte, mas logo fui convidado para ser o secretário de esporte de Belo Horizonte. E foi uma coisa sensacional. Fizemos 12 projetos esportivos muito ligados ao social, à educação. Sim. Então, não dava mais para colocar os campos oficiais de futebol amador, mas tinha espaço para os campinhos em terreno público. Campinho de bairro. Fiz uma parceria com a Manisma, naquela altura. Eles pararam 3 carretas de tubo na Sudecap, e a Sudecap, ela soldava as traves e a comunidade junto comigo nós colocávamos. Tem muitos lugares ainda hoje, os campinhos ainda estão aí e as crianças brincando. Foram 12 projetos, né? Projetos de escolinhas e que duraram muito tempo em Belo Horizonte. Depois eu candidatei a deputado estadual, acho que foi o 9º mais votado naquela altura, mas nós indiciamos 22 pessoas, criamos 10 novas legislações. Ontem eu falei disso na Assembleia Legislativa, porque nós passamos, nós temos uma legislação proibindo a polícia de tomar conta de preso. Por quê? Porque a polícia não tem que tomar conta de preso, tem que prender. Exato. É outro agente do Estado que cuida, que hoje é a polícia penal. E nós tiramos a polícia... Treinado para isso. Né? Treinado para isso. E também porque o investigador, você imagina, o investigador ele está cuidando de preso. Ele não está investigando nada. Sim. O delegado está lá cuidando da cadeia. Não está cuidando de nada. Quando nós fizemos a CPI carcerária, 80% dos presos estavam com a Polícia Civil. E apenas 20% com o sistema penitenciário mesmo, que eram agentes. Então, foi assim a minha carreira como político. Tentei a Prefeitura de Belo Horizonte 3 vezes, sofria por isso, porque criaram um slogan para mim, não vote em quem defende bandido. Você imagina, né? Sim. Só nessa lei minha que tirou a Polícia Militar, a Polícia Civil de guarda de presos, nós tiramos uma companhia da Polícia Militar, da Penitenciária Nelson Grid, de Segurança Máxima. Uma companhia ficava nos muros. Onde que ela tinha que estar? Nas ruas, protegendo a população. É muito caro para o Estado, né? E soltar a pessoa, né? Aqueles que se comportam. Né? É um desafio muito grande isso, né? Nós temos... É muito polêmico esse tema. Naquela altura, nós tínhamos de recuperação no sistema, não, uma ressocialização mesmo no sistema, nós tínhamos aproximadamente 20 e poucos %. O restante voltava a delinquir. É um negócio assim terrível, né? Então, por isso é fundamental a religião, exato, a educação nas penitenciárias é fundamental para tentar recuperar. Nós vamos trazer aqui, você falou sobre a Manasma, né, parceria que você teve com outras empresas, e no Brasil há diversas parcerias, né, PPPs, né, as parcerias público-privadas. Para quem está ouvindo e não conhece de PPP, trata-se de uma parceria público-privada no qual o governo pode executar diversas atividades que não teria recursos técnicos e financeiros para fazer, né, se não houvesse um acordo com essas empresas naquele momento. Né? Esse empreendimento traz os recursos financeiros, metodologia, tecnologia para ser executado e o governo apenas fiscaliza. Hoje nós temos, né, PPPs nos mais diversos setores. Como você acredita que esse modelo pode contribuir para o nosso estado, para os estados do Brasil, de modo a trazer melhorias para a população? Bom, eu sou um social-democrata. A social-democracia tem muitas críticas, porque
Ela nasce na Europa Uhum. e nasce especialmente fortalecida por algo assim, muito das igrejas protestantes, Uhum. que é a Assembleia, que hoje se chama Parlamento, né? As Exato. igrejas anabatistas, batistas, têm uma Assembleia, essa Assembleia que decide o que a igreja vai comprar, quanto que os missionários vão receber de recurso, tudo passa por essa Assembleia. Eu sou batista e sou um assembleiano convicto, né? Não dá para ficar só o presidente da igreja mandando, uma pessoa só, uma Uhum. cabeça só. Por isso que os países mais avançados são países parlamentaristas, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal, Israel, Isso. tudo é parlamentarista. Outro dia alguém falou comigo assim, João, você fica falando esse negócio de parlamentarismo? O parlamento caiu 60 vezes na Itália. Eu falei, tá ruim? Tem que cair mesmo. Pois é, tem que Porque melhorar, tem que né? representar a população. Se não representa a população, ele tem que cair. Vamos pegar o exemplo do Brasil nesse momento. Quem é que tem poder para destituir o Supremo Tribunal Federal? O parlamento. Ah, Só o Senado, né? É o parlamento. Parlamento. Nós somos bicameral, mas é parlamento Sim. também. Representa os estados, mas muito bem. Se fosse um país parlamentarista, e nós tivemos a oportunidade de sermos em 93, Teve um nesse plebiscito, momento né? teve Foi. plebiscito, e foi muito interessante, eu, parlamentarista convicto, e fazendo campanha para o parlamentarismo. E o PSDB todo era parlamentarista, votou pelo parlamentarismo, e o PT tinha uma grande parte que era parlamentarista, mas veio a pesquisa e o Lula disparado na frente. Então vem a Aí tentação de mandar sozinho. É, exato. Não, nós vamos deixar o parlamento mandar, o cara é parlamentarista, mas agora ofereceram para ele Agora que eu tenho a chance. mandar. É. E foi interessante porque o Lula não venceu, quem venceu foi Fernando Henrique. E eu li muitos livros do Fernando Henrique sobre parlamentarismo. Fernando Henrique assumindo, ele também foi tentado. Ao invés de lutar para implantar o parlamentarismo no Brasil, ele entrou com uma emenda à Constituição Da reeleição. da reeleição. É. Se reelegeu, reelegeu o Lula e reelegeu a A Dilma. reeleição foi vamos dizer assim, foi um câncer, né? Foi uma tentação. E assim, eu acho que no primeiro mandato, os presidentes acabam ficando com o rabo muito preso, porque eles sempre pensam na reeleição. Deixam de fazer muito, na minha opinião, né? Deixam de fazer muita coisa que poderia ser feito para não polemizar, para tentar ser reeleito em um segundo mandato. Na verdade, o primeiro mandato é quando o presidente chega com toda a força política, que ele pode fazer as reformas, como Fernando Henrique fez. O Plano Real. Gente, nós estamos aqui no podcast. A gente, antes de Fernando Henrique, a gente não tinha isso, não. E foi uma guerra. Pois é. A esquerda votou contra. Votou contra a quebra da telefonia, Uhum. não é? E hoje nós estamos avançados, mas eu lembro, um telefone custava R$7.000, um telefone fixo para sua casa. Pois Né? é. Então ele fez essa mudança. Depois a lei de responsabilidade fiscal. Gente, quando ele assumiu, um gestor municipal, estadual, gastava 150% do orçamento. Não existe, né? Pois Nem é. gastava. Não tinha responsabilidade. Passou a ter responsabilidade. Mas então, deixa eu ir para essa questão que para mim é fundamental, né? E que está ligada à educação. E aí, então, essa assessora minha chega um dia para mim e fala assim, ajuda minha filha a estudar na escola judaica, na Theodor Herzl. Eu falei assim, mas como que eu posso ajudar? Pede para eles uma bolsa integral. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai pedir bolsa integral para judeu? Ah, mas eles gostam de você? Eu sei que eles gostam, mas eles não vão dar uma bolsa integral, né? Eles fazem as contas direitinho, eles não erram na conta. Não, de jeito nenhum. Boa, né? Eles não erram na de jeito conta. nenhum. Mas eu vou tentar alguma coisa. E consegui uma meia bolsa, eles muito queridos deram, a menina tinha 6 anos de idade. Aí passou um tempo, chega essa minha assessora, vou tirar a menina de lá. Eu falei, mas por quê? Olha o exercício dela, o para casa dela, um plano de negócio, uma pesquisa de mercado. Tá vendo? Aí eu falei, ô menina, você acha que tá ruim? Ruim demais, essa menina, ela nem empresária, não é? Mas vai ser. Vai ser, Vai e ser se não for, vai empresária. entender como funciona, né? Aí passou um tempo, ela vem conversar comigo, assim, ela fez o plano de negócio, depois de fazer uma pesquisa de mercado, e descobriu, isso tem um tempo já, que os restaurantes de Belo Horizonte estavam precisando de palha italiana.
E no plano de negócio dela, eu tinha que comprar um fogão e ter uma pessoa para me ajudar. Ó, que bacana. Tudo escrito para mim, João. E aí? Acho que eu tenho que comprar outro fogão porque eu não estou conseguindo mais entregar Tanta tanta palha italiana. Quando Que eu estava em bacana. Israel, uma vez, eu encontrei com a ministra dos kibbutz, um pouco ministra do trabalho. E eu perguntei para ela, com quantos anos a criança começa a estudar em Israel? Aí ela, 6 meses. Eu falei, 6 meses? É. São provocações que nós aprendemos que a criança precisa ter para ela poder Se desenvolver. e empreender. Não é? Que Então, legal. o empreendedorismo é algo da educação. Eu sou autor da lei estadual que determina o ensino do empreendedorismo nas nossas escolas. Mas já vão ensinar lá na frente. Exato. Eu tenho um amigo judeu, o filho dele com 6 anos de idade, ele mora num condomínio, pediu o pai para comprar uma dessas máquinas fazedoras de algodão doce. E ele, então, aos sábados e domingos, ele está na porta da casa dele, no condomínio, os filhos de caseiro, tudo, vem comprar algodão doce dele. Então, essa é a cabeça, não é? Exato, é. E que, infelizmente, nós não temos. Você imagina, hoje tem gente que acha que o futebol, por exemplo, o esporte, assim, é um lazer. Uhum. Para alguns pode ser um lazer, mas hoje é uma indústria poderosa, geradora de empregos, né? Um negócio assim impressionante. Eu vejo É meu uma filho. indústria poderosa. Você tem uniformes, né? Chuteira. E assim, o tanto de gente, né? Por exemplo, não só o futebol, mas se você vê nos últimos, vamos pegar aí 20 anos, o tanto que cresceu também corridas, né? Você antes não tinha tanto evento de corrida. E hoje você tem praticamente todo final de semana. É isso mesmo. E é um evento. Você tem o dia que você vai buscar seu kit, né? A preparação antes da corrida. Aí você Toda uma posta lá. cadeia, né? Posta, né? Você tem preparação junto com assessores que fazem. Tem as planilha viagens, eu de tenho que fazer a treino. maratona de Nova York. Exatamente. De Boston, o povo não está querendo Aí mais você não, mas Nova York, classifica para outras, enfim. isso hoje o esporte é isso, né? E é um direito, né? Direito também ao lazer. Exatamente. Ele é importante. Ele é importante na escola. Eu sou autor da lei estadual que obriga todas as escolas construídas em Minas Gerais a ter espaço esportivo. Você vai no mundo todo, né, o esporte escolar. Quando eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte em 2003, nós tínhamos 58 municípios de Minas Gerais nos Jogos Escolares. Dos 853, 58 municípios. E a gente dando dinheiro, o Estado dando dinheiro. Como que chamava esses jogos? Desculpa. Geng, é. Jogos, Mas tinha uns escolares. assim, a partir de 12, depois tinha Isso. E tinha os jogos do interior. Isso. Aí um dia, minha filha, antes de eu ser secretário, fala comigo, papai, eu tenho que ir a Ouro Preto, viu? Eu falei assim, mas filha, o que você vai fazer em Ouro Preto? Eu estou jogando para o time de Ouro Preto. Ela, jogador do Minas Tênis Clube, federada, e jogando para o time de Ouro Preto. Aí quando eu entrei na secretaria, eu falei assim, acabou dinheiro para jogador federado, né? Eles já têm bolsa, atleta, não sei o quê. Vamos colocar dinheiro público nas escolas. Fiz uma lei que o município que investir mais em esporte, ele recebe mais ICMS e os jogos escolares têm uma pontuação mais alta. Uhum. Então, nós ajudamos também os municípios a fazer isso. Coloquei o xadrez nos jogos escolares. Muito legal. Coloquei o atleta com deficiência física nos jogos escolares. Fizemos tudo isso. Então, o esporte tem esse papel hoje. Eu não esqueço, há muitos anos atrás, quando o Ronaldo Fenômeno foi vendido para o Real Madrid, em uma semana o Real Madrid pagou metade do preço do passe dele com venda de camisa. Só com venda de camisa. Agora nós, nessa pirataria toda, né, gente? Você chega no Mineirão, tem um varal com a camisa de qualquer time que você quiser, tá lá no varal, na entrada do Mineirão. Então, gente, a questão do empreendedorismo, né, nós, infelizmente, o que nós temos hoje? Eu fiz história, não é? Então, era meu sonho de criança, eu nunca imaginei que eu pudesse ser um jogador de futebol e tal. Eu queria ser professor de história, eu amo a história. E eu fui estudar, e fui estudar filosofia, sociologia, não é? É assim, é uma viagem, né? Esse negócio é uma viagem, esse negócio de filosofia e tal. Eu gosto muito do Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele tem um choque
cultural, o Novo Exato. Testamento. Sim. É um choque cultural, civilização judaico-cristã com civilização greco-romana. Uhum. Hein? Dá uma olhada no Novo Testamento, Paulo escrevendo, por exemplo, para os romanos, né? Transformar para a renovação da vossa mente. Transformar essa civilização romana aí, dos Calígulas, dos Césares, não é? Essa coisa aí das arenas, de matar a gente, o apóstolo Paulo estava chamando, ele estava criando uma civilização judaico-cristã com outra cabeça, não é? Lá na frente, no capítulo 10, verso 4 de 2 Coríntios, ele diz assim: tomai todas as armas de Deus para você enfrentar todo o sofisma. O que é o sofisma? O sofisma é um grupo de filósofos que acreditava o seguinte. Interessante que uma tradução da Bíblia, nesse texto, né, do apóstolo Paulo, fala que conta todo argumento. Argumento não, nós podemos argumentar. Agora, sofismar é um pouco Goebbels, né? O que Goebbels falou? Eu repito a mentira 1000 10.000 vezes. e ela E se ela torna uma verdade. verdade, não é? Então, a nossa escola hoje está ensinando filosofia, não é? Você acredita que deveria ter mais aulas de venda, negociação, educação financeira, empreendedorismo? Que é a vida real, né? Vamos falar da escola Theodor Herz? 6 anos de idade, você faz um plano de pesquisa negócio. de mercado e a partir dessa pesquisa de mercado você vai para um plano de negócios. Exato. E a nossa escola ensina o quê? Ensina a lua, hein? A caverna de Platão, não é? O que você, como que você vai utilizar não isso? Prepara, né, adequadamente. Depois a educação, para essas mesmas pessoas que vão formar e vão, né, partir para o empreendedorismo, a educação depois fica muito cara para ela. Ela vai ter que contratar alguém do mercado, um mentor ou um curso de pós-graduação, e vai ser muito caro. Um caso de algum estado tentou colocar também educação financeira, algum deputado achou ruim, alguma coisa assim. O grande problema hoje, gente, é a esquerda. A esquerda dominou nossa escola. Então, dominou a escola de formação no jornalismo. Não é? Olha os nossos jornalistas, gente. Hein? Pois é. O que os nossos jornalistas falam? O que eles fazem? É um negócio assim, impressionante. Dominou a escola pública. A escola pública está dominada pela esquerda, pelo pensamento, né? Tem uma narrativa toda aí. É um negócio assim, terrível. Vá falar hoje com um professor que você vai ensinar um plano de negócio, os alunos vão fazer uma pesquisa de mercado. Isso é um absurdo. Mas eu um dia levei o meu pastor no governador. Pastor Paulo Mazzoni, fui com ele lá no governador, e aí chegamos lá no governador. O governador: pastor, como é que vocês estão arrumando essa pandemia? Aí o pastor: nós crescemos 35%. Apresentou o aplicativo da igreja, e o governador assim: que coisa, hein? Vocês cresceram mesmo, hein? 35%. Aí falou assim: tudo online, hein? E os desempregados? Nós já demos 2.100.000 reais de salário para os irmãos desempregados. Que benção. Aí o governador foi regalando os olhos. E os mais pobres? Eu já comprei 200.000 toneladas de alimento para os mais pobres. Aí o governador empresário fez as contas, né? Pastor, o senhor vai quebrar a sua igreja. Aí o pastor Paulo falou assim: é possível. E se quebrar? Se quebrar, eu vendo a igreja e nós vamos reunir nas casas. Mas ovelha minha não vai passar fome. Não vai passar fome. Muito bom. Então, as pessoas não conseguem entender o que é fé, o que é igreja, o que é família, o que é propriedade. Gente... Por isso que a esquerda quer destruir exatamente esses pilares. Pois é, gente. Aí vai ser tudo destruído. E nós temos que... nós temos que ser na minha força e apresentar. Eu estou reagindo fortemente a isso. Nós temos que apresentar o porquê, né? Mostrar para eles a nossa visão. Ô, João, como social-democrata, algumas linhas, correntes ideológicas, umas pregam mais estados, menos estado, um estado mais enxuto, mais eficiente. Isso é o papel do estado, isso não é. Eu, como empreendedor, vejo que o estado é muito pesado, né, com muita burocratização, muita coisa, muita regra. O que você pensa disso? Qual que é o papel do Estado? Você acha que ele é o indutor do crescimento ou é iniciativa privada? Você tem que deixar ela somente
O que você pensa disso? Bom, o social-democrata, ele acredita no mercado também, né? E ele apoia o mercado com tudo, né? Eu sou autor, por exemplo, da emenda constitucional 105, que permite o Estado autorizar operações ferroviárias dentro dos limites do Estado de Minas Gerais. Encontrei com o ministro Tarcísio e falou comigo assim, como é que Minas Gerais consegue fazer isso e eu não consigo? Não é? Como é que eu não consigo? E ele falou assim, eu vou conversar com o presidente para mandar uma medida provisória. Tinha uma legislação do senador Serra, já 8 anos parada no Senado, de autorizar novas ferrovias no Brasil, ao invés de conceder, de fazer concessão, autorizar. E um dia falaram comigo, né? A Vale e a Rumo não permitem. A votação diz que está. Uhum. Porque eu sou a favor do mercado, mas nós temos que ter agências que regulem. Uhum. Vocês imaginem, quando a Vale pegou a concessão em 1996 da Vitória Minas, ela pegou também, através da FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, da linha mineira. A linha mineira foi inaugurada por Dom Pedro. Uhum. Andou trem na linha mineira por 120 anos. A Vale, ela sabia que aquela linha ia até Campos e, posteriormente, já estava sendo feito o Porto do Açu, a 41 quilômetros de 41 quilômetros de Campos, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. E o que eles pensaram, então? Eu estou imaginando o que a Vale pensou, né? Essa linha não interessa para a gente. Nós vamos ter competição. A Vale ficou com a mina. Eu coloco no meu gabinete, tem um quadro com as minas que a Vale tem no quadrilátero ferrífero. Uhum. Toda vez que a Vale faz beicinho, ameaça ir para Carajás, eu olho para o meu mapa assim, eles não vão, não vai vão, não, não. eles vão ficar aqui não vão, mesmo, não. né? Porque eles têm a mina, eles têm a linha do trem, eles têm o porto. Eles têm um problema agora. O porto embarca 7 milhões de toneladas. Já está embarcando 6. Aí o que está acontecendo? Estão fazendo um porto no norte do Espírito Santo, Porto de São Mateus, um no sul, em Presidente Kennedy, Porto Central. Uhum. Porto do Açu acaba de contratar a Fundação Dom Cabral para analisar e avaliar a recuperação da linha mineira. Uhum. Gente, a linha mineira passa dentro da PIF-PAF. A PIF-PAF exporta contêineres gelados. Sabe por onde? Itajaí. 2.480 quilômetros, em Santa Catarina. E o produto fica muito mais caro no nosso bolso. Frete, gente. O frete rodoviário é praticamente 15 vezes mais caro do que o ferroviário. Pois é. Então, eu sou autor da lei e nós vamos ter a primeira short line. A primeira short line, vocês imaginam, os Estados Unidos tem 699 short line. Nós não temos nenhuma no Brasil, porque acabou ficando o monopólio da Vale e da Rumo, gente. Não pode. Monopólio privado. Não pode, gente, porque aí nós temos que ter uma regulação. Entendi. Infelizmente, muitas vezes, as agências reguladoras também estão dominadas por eles. Eu fui relator de uma CPI do sistema telefônico. Logo. Sistema telefônico. Qual que era o problema? O idoso, como é que ele era atendido na telefonia? Não tinha um atendimento especial. Nós brigamos para ter um atendimento especial. Muitas cidades o sinal é péssimo. Nós lutamos para melhorar o sinal. Vocês acreditam que Minas Gerais, com toda essa conversa de trem, trem bom, não sei o quê, nós não tínhamos uma figura executiva no poder, no Estado, no poder executivo? Criamos uma subsecretaria ferroviária e uma superintendência ferroviária. Muito bom. Numa reforma administrativa do governador, nós entramos com isso. Fizemos uma política estadual ferroviária. Qual que é a política estadual ferroviária? Copiando o que dá certo no mundo. Na linha pode passar carga, passageiro e turismo. Gente, a tecnologia está onde? Pode. Sim. Então, essa é. A outra que nós fizemos é o seguinte: não se mexe em leito abandonado de linha férrea. Está tudo protegido pelo Estado. Eu vou toda hora no comandante-geral da PM para proteger, porque nós queremos mais linhas. Gente, 90% da carga da Rússia está na ferrovia, gente. 10% na rodovia.
Nós já temos tritrem nas nossas rodovias, gente. E Além de ser mais barato, ainda desgasta menos as nossas rodovias e fica mais econômico para o Estado, né? a rodovia não aguenta. Não Então, aguenta. outro dia eu fui a Ibiá, que é uma bifurcação ferroviária. E aí teve um acidente na estrada, parou 262. Aí eu disse, tinha um tritrem, fui lá conversar com o motorista, e aí, tá vindo de onde? Eu tô vindo de Corumbá. Na divisa com a Bolívia o que você está levando aí? Estou levando minério para Uzi Minas. Quanto tempo você gasta? Uma semana, né, de ida e volta, né? Ô, gente, a Vale não carrega minério para Uzi Minas. Então, eu sou assim, nossa, eu quero que os empresários desenvolvam e tal, mas eu apavoro com monopólio. Eu fico apavorado. E a outra lei que nós fizemos é o seguinte, toda empresa que investir em Minas Gerais, em ferrovia, não paga imposto. Muito bom. Não paga para trilho, não paga para dormente, não paga para... E Minas Gerais, no Brasil, é o único estado que tem 2 fábricas de locomotiva. A Caterpillar, em Sete Lagoas, e a Wabtec, em Contagem. Então, eu sou entusiasmado, mas fico arrepiado quando vejo monopólio. Não é? Você vê, a VLI pediu para operar de Uberlândia até Chaveslândia. Chaveslândia é um distrito de Santa Vitória. Você atravessa o rio e você está na Norte-Sul, que leva para o porto de Itaqui, no Maranhão, que são 11 dias menos de navegação para a China. Então, para o Triângulo vender a soja, não sei o quê, é um espetáculo. Aí o que acontece? A Rumo entrou também pedindo. A Vale agora entrou pedindo também para operar Patinga até Conceição do Mato Dentro. Só que a Macro já pediu para operar do Porto Central, em Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, até Conceição do Mato Dentro, e depois de Conceição do Mato Dentro e a Sete Lagoas, já avisei para eles que a travessia do Espinhaço é problemática ambientalmente por causa da Serra do Cipó e tal, mas eles já estão procurando eles querem chegar em Sete Lagoas, que também hoje Sete Lagoas dispensa 3 cargas por dia. Pois é. 3 cargas por dia, porque não cabe. É um negócio impressionante. Então, o Brasil tem 2 coisas ruins que eu falo. E Minas Gerais está nisso, né? Nós não temos infraestrutura. Infraestrutura precária. Precária, não é? Isso. E a outra coisa ruim, que na verdade é boa, nós temos que construir a infraestrutura. Nós precisamos construir. Nós estamos muito atrasados. Né? Outro dia veio o CEO para a América Latina do Trem de Itália conversar comigo. Chamou no restaurante, nunca tinha entrado, restaurante Fazano e tal, e eu fui lá, né? E sentei com ele, e estava o pessoal da Ventana também, que são embarcadores em Sete Lagoas, são italianos, o pessoal da Câmara Italiana estava também. Legal. E aí ele, fala comigo das ferrovias em Minas Gerais. Aí eu fui, né? Meu sonho é um trem de passageiro de Belo Horizonte a São Paulo. Aí caiu no seu colo um assunto que você domina, né, João? Um trem até Salvador. Nós queremos não sei o quê, queremos isso, queremos aquilo, e carga nós temos demais. Um dia o minério vai acabar, mas a comida em Minas Gerais não vai acabar nunca. Nós queremos plantar cada vez mais e tal. E aí ele olhou para mim assim, assustado, e falou assim, mas você está me apresentando um elefante. Vocês estão precisando de coisa demais, ora? Me dá só um bife desse elefante. O que você acha assim eu posso fazer? Vamos dar o primeiro passo? Então nós estamos com essa infraestrutura precária. Outro dia, o maior plantador de alho aqui do Alto Paranaíba, ele estava embarcando uma carreta de alho para o Nordeste brasileiro. R$20 mil o frete. Nossa. Se fosse para ferrovia, era menos de 5 mil. Não, e você pensar, olha para você ver, eucalipto. Às vezes você precisa fazer alguma construção. Eu já construí, por exemplo, no Ceará. A gente queria construir com eucalipto, tinha aqui em Minas ou no sul da Bahia. Olha o preço que é para levar. Um negócio também que eu acho que falta no Brasil, além desses 2 itens, é segurança jurídica também, né? Porque entra governo, sai governo, as regras ficam mudando a Deus dará de acordo com a conveniência. Você não acha? Ou não?
Também, mas você veja que nós voltamos sempre no nosso problema de falta de parlamentarismo, não é? Tá, eu sou seu representante, mudou o governo, mas eu continuo te representando e representando as empresas. Entendi. Não é? Porque é justo. Estou representando as empresas. Mas aí eu aceito que o Supremo Tribunal Federal legisle? Gente, onde é que tem isso no mundo, gente? Em lugar nenhum no mundo. Não é? E aí eu não fiz nada. Se é parlamentarista, João está fora. Ele não representa a gente, não. Não é? De onde que emana o poder? Povo. Do povo. Ele legisla mais do que o representante nosso, representando as empresas, o que tem visão no país, e nós ficamos com a escola aí, ó. A escola que não vai formar ninguém para trabalhar para você. Mas isso é também um... Nesse último bloco, né, nós resgatamos algumas histórias dos convidados, né? Você como ex-atleta, político, você tem bastante histórias de superação. Queria que você trouxesse para os nossos ouvintes alguma história sua de superação que você possa compartilhar conosco. Nossa, tem tantas, né? Volta por cima. Porque vocês imaginem, eu passei para o time profissional do Atlético com 20 anos. Eu era o 4º goleiro reserva. E uma pessoa me ajudou muito. O goleiro do Atlético, o Ortiz, o goleiro argentino, da escola argentina. A escola argentina, ela trabalhava muito com um porteiro, né, um goleiro praticamente fora da área, né? Vários representantes disso, Hugo Gatti, muitos goleiros argentinos faziam isso. E eu aprendi muito com esse goleiro. E uma coisa que eu aprendi muito com ele é que o goleiro treina o dia inteiro. Então minha mãe fazia uma marmita fria para mim e eu treinava o dia inteiro. Treinava o dia inteiro com ele. Fazia tudo. Tem que correr 10 quilômetros, eu corria 13. Muito bom. Tem que correr do Mineirão até a Vila Olímpica, quando a gente treinava. Eu corria do Mineirão até a Vila Olímpica. Os outros goleiros reclamavam demais. Goleiro não tem que correr, não é? Depois, eu tive um problema com o Ortiz. Nós tivemos um problema por causa de um teste de Cooper. Eu estava muito bem e no teste de Cooper eu falei com ele, eu vou mais. Eu estou sentindo que eu posso ir mais. E aí ele olhou assim para o lado para mim com a cara feia e eu fui. Eu estava na disputa, eu era o 4º goleiro e eu fui. E cheguei na frente dele, dei uma volta nele e cheguei na frente dele. Muito Sentei bom. na escada com os outros jogadores, ele veio subindo e eu falei, gringo, ele, pelo amor de Deus, não fala nunca mais comigo. E pronto, né? Então ele não conversava mais comigo. O que eu fazia, né? Pegava as bolas de manhã, treinava de manhã com o time. Pegava as bolas e guardava no lugar e pegava meu uniforme e pegava os meninos do infantil, do juvenil, do Atlético para chutar em mim. E eu corria, fazia 300 abdominais e eu fui preparando desse jeito. Aí veio uma final do Campeonato Mineiro. E o Atlético perdeu a final do Campeonato de 77. E aí o treinador não gostou e chamou todo mundo para concentrar na sexta-feira. E eu não estava relacionado. Aí o Ortiz não foi concentrar. Enfrentou. Aí colocaram o outro goleiro, que é o Sérgio, era um bom goleiro, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 1977. Atlético e Remo no Mineirão, vencemos 4-1. E aí veio uma pressão, não sei de onde. Eu acredito sempre que essa pressão veio porque o coração do rei está na mão do Senhor, né? Para onde ele quer, ele inclina. Verdade. E de repente, no sábado, assim, eu treinando, aí quando eu estava saindo do treino, vieram os repórteres, você está escalado amanhã, Atlético e Santos e tal, não sei o quê. Eu falei, não... Jogou contra Pelé? Não tem informação, eu joguei contra Pelé uma vez. Eu não tenho essa informação, não, e tal, não sei o quê. Não, mas você está escalado e tal. E estava escalado mesmo no outro dia. Eu fui à tarde no sábado, foi de manhã no sábado. Eu fui treinar sozinho à tarde. E no outro dia, Atlético e Santos, vencemos 3-0. Aí eu não saí mais, né? E aí logo coloquei uma inscrição na minha camisa, Cristo Salva. Depois Muito passei a bom, entregar gente. Bíblias dentro do campo.
iniciamos Atletas de Cristo, conheci minha esposa numa reunião de atletas. Que legal. Estamos casados há 43 anos, né? Só que eu errei na mão, né? Casei com a capitã da seleção brasileira de vôlei, né? A mulher manda, pra vocês terem uma ideia. Ela Disciplinada. Comanda, manda, né? Articula tudo. Ela chega para mim assim, vou te organizar agora. Pode ficar tranquilo. Então ela me organiza. Ô, João, queria te agradecer aqui pela presença, foi muito bom o bate-papo. Não Foi. poderia deixar, né, de trazer aqui o boné da montanha. Aú! É. Mas foi excelente. Tá bom. Agradecer demais a Eu sua que presença. agradeço o convite. Queria ficar aqui mais tempo ouvindo histórias e a sua visão, né, como homem comum, como político, como pai. Então, foi excelente conhecer um pouco Obrigado. mais. Foi um prazer, viu? E vou passar o telefone do Everson Cicarini. E Nossa, para o sim. pessoal te conhecer um pouco mais, quais são as suas redes sociais? Pode... Bom, Instagram, João Leite BH. Uhum. João Leite também no Facebook. Deputado João Leite, né? Meu site na Assembleia Legislativa. Muito bom. Por aí todos me encontram. É isso aí. Sim. Desejamos você muito sucesso na sua Obrigado. carreira, viu, João? Muito obrigado. Que você possa continuar representando Minas aí na Assembleia Legislativa, trazendo tanto desenvolvimento para o nosso estado. Tá bem. Obrigado. Valeu, Legal. João. Tchau, tchau.